Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao podcast do Perenha. E a Daniela tá aqui junto comigo hoje para fazer essa entrevista. Tava com saudade da Daniela, faz dias que a Faz tempo Daniela... que eu não venho aqui, né? Daniela, você tá Mais trabalhando, né? demais. Estou trabalhando bastante. Tá trabalhando. Eu Trabalhando tô bastante. fazendo E aqui eu tô podcast. trabalhando também. Mas é isso aí. Maravilha. Galera, é o seguinte, não esqueça no comentário, não esqueça do sininho, não esqueça do Like. like é da Daniela, viu? E que bom que ela tá aqui hoje, o like é dela. E se você não der o like ou dislike, o que acontece, Daniela? Não acontece nada. Será, Mas dê Daniela? um like. Ela é brava. Vamos Que legal. trabalhar? Vamos lá, vamos nessa. E aí, quem que tá com a gente hoje? Hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário com a doutora Vanessa Bassi. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem? Que E aí, bom. Vanessa? É uma alegria estar aqui com vocês. Um canal super legal, super atual. E fiquei muito feliz com o tema direito previdenciário. É um assunto do momento e importante. É um assunto atual. Eu acho que, assim, depois da pandemia, é o que mais se fala indiretamente, porque ninguém fala em direito previdenciário, mas todo mundo sente e vivencia, né, o direito previdenciário nessa pandemia, depois de tantas dores e necessidades. Eu acho que veio agora, está em voga, está atual, é um assunto do momento e que a gente precisa desmistificar. Eu estava falando com você antes, né, que todo mundo tem esse tabu de aposentar. Eu não vou aposentar porque eu não quero me sentir inútil, né? Eu aposento, então não quero nem pensar em contribuir. É. E na verdade, não, Que na você. verdade, o que acontece? Essa galerinha jovem nem pensa nada em aposentar, né? Eu não pensava nada. Agora com 51 anos que eu comecei a... Opa, e aí? Porque eu esqueço que tem 51, esse que é o grande problema, né? É. Me acho jovem ainda. E aí, Daniela, esse dia falou assim, eu vou me aposentar. Eu falei, velho, vai não, calma aí. E ela falou, falta tantos anos. Eu falei, Eu meu falei assim, Deus. faltam 5 anos para eu me aposentar naquelas negocinho do pontinho lá, né? Que aí nós vamos explicar aqui melhor o que é essa questão. Eu estava até falando com a Vanessa antes, parece aquele programa do Silvio Santos, jogo dos pontinhos, pontinhos previdenciários. Mas é assim, o que é o direito previdenciário? Qual que é a função dele na vida do trabalhador, da pessoa que recolhe esse... É um plano, né? Então, eu sempre costumo tentar explicar assim para o cliente que chega, né, como que funciona a previdência, né? Como que funciona o INSS. Uhum. Então, assim, eu falo, olha, sabe o plano de saúde, né? Ele é parecido, só que assim, no plano de saúde você tem lá como benefícios consulta, exame, internação. No plano da Previdência, você vai ter os benefícios, pensão por morte, salário maternidade, as aposentadorias, auxílio doença, né? São os principais benefícios aí. Então, assim, eu falo, o plano da previdenciário, né, tem que ser contributivo Sim. para ele poder receber o benefício. Então, a maior parte das pessoas tem que contribuir para poder receber o seu benefício, Uhum. né? A gente tem uma exceção, né? E essa exceção são para os trabalhadores rurais de regime de economia familiar. Aquele que tem um sítiozinho, senhorzinho, que só vive do sítio, produz ali para comer e o consumo próprio, né? Aquele trabalhador, ele vai ser coberto pela Previdência, né? Sem ter contribuído para o INSS. Mas você tem que comprovar essa situação, essa condição de trabalhador rural sob regime de economia familiar. E onde que prova isso daí? Como que a pessoa prova? Como que ela prova? Com os documentos, né? E aí, assim, com um documento, ele compra produtos, né? Sementes, Sim. né? Então, ele tira a nota, tem o documento, a gente fala documento da terra, né? Mas, assim, o contrato de compra e venda do sítio, né? O cadastro do sítio no IPEMAT, né? No Entendi. Intermat, né? No Intermat.
né? Que tá o nome dele, que ele tem o sítio no nome dele, né? Uma conta de luz, Ah, que entendi. tem lá a zona rural. Então você vai comprovando essa Foto situação. também precisa, tipo, da. Ela ajuda, mas Aham. Mas não é só o não, documento. só com a Documento foto oficial. você não consegue o reconhecimento dessa atividade, né? Uhum. A gente chama ele de segurado especial, Ah, né? Por entendi. conta dessa situação especial que é a questão da contribuição. E aí, assim, sempre existe, tá? Ele não paga, mas como ele aposenta, da onde sai esse dinheiro, Pois né? é. Existe um fundo, né? Então existe uma arrecadação que é reservado para essas aposentadorias, né? Então tem um custeio. E isso a gente tem que entender. Existe um custeio dos benefícios. É, mas os outros benefícios você tem que contribuir. E esse despertar, então, de contribuição que as pessoas têm que ter, né? Então, Sim. quais são as formas que você pode contribuir, né? Então, existe a forma de contribuir como autônomo, que você vai tirar a guia do INSS lá e contribuir. Existe na condição de empregado, que o próprio empregador, né, retém a Uhum. sua contribuição do seu salário, né? E o empresário, né? Ele também pode contribuir, as empregadas domésticas, a dona de casa pode Qualquer contribuir, pessoa. qualquer pessoa. Acima de quantos anos? Então, não, de qualquer idade, né? Ah, A entendi. partir a partir do 16 anos você pode estar ali contribuindo, né? Que Entendi. é a sua capacidade de Laborativa. laborativa iniciar, né? Entendi. Mas o que que acontece? É, você pode contribuir, por exemplo, um estudante é estagiário, Aham. trabalha, né? Então, o estagiário ele não tem retenção de INSS. Sim. Então, ele mesmo que tem que tirar a guia e contribuir. E aí existem as modalidades de contribuição. Na nossa época não tinha essa questão, né, de estagiário Ninguém e pensava, né? ou Assim, tinha e a gente não o que que acontece? Como o Alexandre estava falando, esse despertar, né? Quanto antes eu contribuir, né, mais cedo eu completo os requisitos de tempo de contribuição. sim, Porque antes tinha essa aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, hoje, com a reforma, as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, elas foram alteradas, né? Então, vamos dizer que hoje, mulher com 62 anos e 30 anos de contribuição, mais o pedágio. Você entendeu? De entendi. quanto tempo faltava para ela aposentar na reforma que foi em novembro de 2019. Então, fica bem distante sua aposentadoria, né? Entendi. Então, as pessoas hoje, elas devem se aposentar, a regra vai se encaminhando para aposentadoria por idade, Entendi. né? E assim, mas o plano da previdência, ela vai além de aposentadoria, né? E eu costumo falar com os meus clientes, olha, determinado público, você fala mesmo em aposentadoria, né? Certo. Que você está falando com o empresário, que tem plano de saúde, ou seja, se ele ficar doente, que tem uma situação de saúde cuidada, então, assim, a probabilidade dele ficar incapacitado é pequena. Então, você faz o planejamento já focado na aposentadoria, para falar, ó, você investe aqui Uhum. contribui com tanto valor em tal alíquota que você futuramente vai ter o seu benefício nesse valor, para ele se projetar. Já com uma classe, né, é, de pessoas, né, que trabalham ali, que tem um salário, né, justo, muito apertado, não tem plano de saúde, então você tem que cuidar dela e já desenhar e olhar a forma de saúde dela para garantir, olha, se acontecer alguma coisa, você vai ter um auxílio doença,
né? Então, assim, ai, tá muito longe para me aposentar. Mas você tem que cuidar, você tem que se preparar para uma surpresa na sua vida. Sim. E a Previdência vai te trazer isso. Então, é importante contribuir, porque ela vai trazer, por exemplo, uma mulher muito importante, vai ter salário maternidade para ela, né? E isso faz diferença na Esse, vida das esses pessoas. dias que eu vi assim, é uma manicure. complicado, assim, Não é sabe? sempre. Eu vi uma. Calma, deixa aí. Tá bom, fala. Que eu já trabalhei, já fui funcionário numa empresa, já tive minha carteira registrada. E assim, às vezes dói, que a gente sempre fala assim, o INSS dói no final do mês, você fala assim, ah, pô, vai descontar. E se você soma no final de um ano, dá um valor legal, né? Então você fala assim, poxa, pra onde vai esse dinheiro? Todo mundo sempre fica com essa, mas esse dinheiro, pra onde que vai? Não sei o quê. Mas depois de uma certa época, você começa a sentir que isso que você pagou vale a pena. Então, assim, uma dica legal que eu tô até pensando, dói nas pessoas, mas a gente precisa dessa garantia. E tem uma fórmula que é sempre assim, você tem que pagar pelo teto, sempre você, para você ganhar, você tem que estar com essa. Não, não. O que que acontece? O governo também entendia dessa forma, né? Que era dolorido você pagar, né? 20%. Quem pagava como autônomo, né? Pagava, só tinha a opção de pagar 20%. Nossa, É, muito, hein? é alto. O empregado paga no Lerite, a cota parte do empregado é 8%, né? Sim. E aí depois o restante era o empregador que complementava a aposentadoria. Então, assim, o INSS não é barato. Mas nós tivemos uma alteração e surgiu, então, o plano simplificado. Né? E foi Entendi. foi um avanço, né? Que foi a opção do plano simplificado. Então, eu sempre falo assim: não tem plano de saúde que você contrata o apartamento ou a enfermaria? Ah, Certo. entendi. Então, na Previdência, nós temos o plano normal de contribuição e o plano simplificado. No plano normal, você vai pagar 20%. E ali você tem direito a todos os benefícios. E esse todos é a aposentadoria, o que chama mais atenção, que a gente destaca, vai ser a aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Então, você tem o direito de aposentar por tempo de contribuição. Entendi. Já no plano simplificado, Ah, você recolhe 11%, você entendeu? Só que você tem todos os benefícios, só não tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, você aposenta por idade, por invalidez, aí você tem auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, né? Então, entendi. foi uma forma que o governo entendeu de trazer pessoas para contribuir na Previdência, né? Entendi. Olha que E também bacana, está né? utilizando aí os benefícios, né? Então, assim, quem também tivemos mais um acolhimento de segurados, né? Que é da classe baixa renda. Certo. Então, a classe baixa renda, aquela que é cadastrada no CadÚnico do governo, ela pode contribuir, né? E aí ela vai contribuir na alíquota de 5%, bem baixinho, Entendi. né? Então, o MEI, o MEI também, né? O MEI teve uma facilidade que na guia, né, do documento de arrecadação que ele fala DAS, Uhum. né? Esse documento de arrecadação está incluso ali a contribuição do INSS. Que é os 5%. Aí vão falar assim: ah, tá, mas quem que é MEI? A manicure, Uhum. né? Aquelas pessoas que trabalham, que estavam na informalidade, e aí abriram um CNPJ, né? E estão como MEI, e aí vão poder utilizar dos benefícios do INSS. Estão Então, cuidando da sua aposentadoria. era isso que eu ia falar. Esses dias eu fiz a minha mão com uma manicure que ela ia fazer uma cirurgia pelo SUS e entrar de auxílio. Uhum. Eu acredito que é nessa situação, Sim. porque ela tinha um MEI, ela falou que recolhia, é nessa Sim, é o situação, né? auxílio doença, Olha né? que Que é o bacana. benefício
por incapacidade temporária. Entendi. Né? Então, aquela pessoa que está em tratamento e não pode trabalhar de nenhuma das formas, né? Então, possibilita. E isso foi um acolhimento, né, dessas Sim. pessoas e trazer e formalizar o trabalho delas, né? Então, nós temos aí a diarista, também é outro exemplo, que a gente tem essas pessoas trabalhando para a Uhum. gente, e a gente pode estar ali orientando, levando conhecimento para elas. Olha, O Uber também, né? Então, a Uber. diarista hoje ela pode fazer isso também. Eu sim, achava que ela não, a diarista estava de fora. sim, a diarista, ela pode, olha só, a diarista, a diarista, a manicure, eles têm duas formas de recolher para o INSS. Uma pelo MEI, que daí você tem que abrir o CNPJ, né? Vai lá, o Sebrae faz um serviço muito Uhum. legal, eles acolhem essas pessoas, abrem a empresa para essas pessoas e vão tirar, ou um contador, vão tirar o DAS, que é o documento de arrecadação. Certo. Então, e ela vai pagar esse DAS. Ali está embutida a contribuição dela, de 5%. Tá, não quero abrir o MEI, quero só pagar o INSS, né? Então, ela pode recolher no facultativo 11%. Por que facultativo? Porque assim, gente, todas as pessoas que trabalham, que exercem atividade remunerada, são obrigadas a pagar o INSS. Não é uma opção, é obrigado, por lei, é compulsório. Tem que pagar o INSS, né? E aí você vai lá se identificar para o INSS em quais situações você se encaixa. O INSS te dá opções, você entendeu? Então, se ela está trabalhando, né? Ela tem que recolher como MEI. Agora, se ela falar assim, não quero recolher em razão da minha atividade, sou dona de casa e quero recolher, vai pagar 11% como facultativo. Que é o simplificado, aquele que é da enfermaria, que você falou, entende? Que É a vai dona de dar, casa, mas ela não tem renda. sim, mas é facultativo. Mas Ah, é vamos supor, aquele é que facultativo. fala assim, ah, Ela faz um biscoitinho, não é? Sim. Não, o facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Se exercer atividade remunerada, Aí tem entra que no ir no MEI. MEI. Se não exercer, eu sou dona de casa, não exerço atividade remunerada e eu quero participar do INSS porque eu quero me aposentar pelo INSS. Eu não exerço atividade remunerada e quero me aposentar pelo INSS. Então, eu vou lá e contribuo com 11%, porque eu vou aposentar por idade. Ou eu posso acontecer alguma coisa comigo e eu posso aposentar por invalidez. Entendi. E esse 11% é baseado no salário mínimo. Isso, aí vamos agora falar sobre qual valor a recolher. Eu tenho um mínimo, que é o salário mínimo, e eu tenho o teto do INSS, né? Que vai ali em torno de 7.400 e pouco que tá. Então, eu fico nessa variante ali. Qualquer valor eu posso escolher. O valor Acima que eu quiser. desse 7 pouquinho, Não recolhe, vai até o teto. Só até o teto. Se você também exerce uma atividade remunerada que vai além, você só vai pagar até o teto. Até o teto, Isso, entendi. tem um Ah, limite. entendi. Então, por exemplo, eu sou dona de casa, mas eu quero recolher por 7 mil. Uhum. Aí eu vou lá, pago 11%, vai dar tipo R$ 850 por mês. Certo. Todo mês eu vou lá pagando. Paga, aí a Receita Federal vai perguntar assim para você: ah, que legal, a senhora não faz nada, esse dinheiro sai da onde? Eu limpo casa. Mas aí é remunerado. Então, assim, Mas tem o né? marido ali, né? O governo pensou nisso também, É. né? Então, Aham. assim, quem fiscaliza, quem cuida do dinheiro do INSS, gente? Sim. Quem cuida desse dinheiro? É a Receita Federal. Ah, entendi. Ah, Então, entendi. ela que controla e cuida das contribuições, né? Do caixa. Do Porque tem que INSS. saber de Ele onde tem que gestão vem. própria, mas é a Receita mas, por Federal exemplo, que fiscaliza. Ela é a dona detentora Sim, do ela o da marido- chave ela do que tem cofre. que cobrar das empresas que não recolhem, né?
Sim. Mas se o marido ganha um bom valor por mês, ela pode falar, não, meu amor, você vai aposentar também. Você Ou vai não ter que pode? prestar contas com a receita, né? É uma coisa Não, que, sim. Sim, né? mas aí você Você presta coloca, conta. né? Não é o correto. Quer dizer, assim, se ela é dona, se ela é do lar, ela não exerce atividade remunerada. Mas pode? Pode. Entendi. Entendeu? Mas vai sofrer fiscalização. E aí você tem que explicar da onde. Assim, quem vive de renda, né? Tipo, eu não trabalho, mas tenho imóveis e Locação. vivo de locação. Sim. Não tem que recolher INSS sobre os valores que recebe de locação, que é de renda, não é de serviço. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso E é aí, legal. aí você presta conta na receita, porque você Sim, faz sua declaração de imposto lógico. de renda do recebimento dos Nossa. aluguéis, Não entende? trabalho, mas tenho renda. É. E eu quero pelo total. E eu Bom quero, negócio. aposentar pelo INSS, Show, legal. entendeu? Galerinha, fica a dica, hein? Quem tem renda, né? Tem uma renda boa, você pode fazer isso. Declare certinho, que depois você vai aposentar. Além de tudo, você vai aposentar pelo total. Muito bom. Que Por ótimo. exemplo, Esse total Não é que total. é a grande questão existem outros fatores, que né? existem outros fatores. Então, Ah, assim, entendi. não é pelo valor que eu contribuo que vai ser o valor que eu vou aposentar. Existe um cálculo aí. Peraí, não é bem assim. Freia. Freia. E como freia, né? É um freio daqueles, entende? Aham. E assim, hoje eu estava conversando com a Daniela antes da gente começar, como que é o valor de uma aposentadoria, né? E vamos focar na aposentadoria. É, hoje, depois da reforma, então é uma média de todas as contribuições de julho de 94 até a data que você vai pedir sua aposentadoria. Então, você vai somar aquelas contribuições, dividir pelo número daquelas de quantidade de contribuição que tem ali, e aí você vai ter uma média. Entendi. E aí o valor, você tem uma média, o valor do seu benefício é 60% daquela média. Não é mais aquele assim, os 60%? últimos 10 Não é mais, anos. alterou. Nossa, Não, não. A aposentadoria por invalidez, né? Esse período básico de cálculo, que a gente chama, né? Que é o que vai entrar ali no cálculo do benefício, é os últimos 48 meses, certo? Aposentadoria por invalidez. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, né? A Soma tudo. aposentadoria por idade, ela mudou. Ela sofreu essa alteração. Antigamente, a gente tinha os 36 últimos salários. Sim. Né? Não. Porque eu lembro que falavam assim, pode recolher baixinho, quando E vai chegando, aí depois você... explode na contribuição. Exatamente. Aí começaram, né, as pequenas... A Previdência, ela sempre foi sofrendo pequenas reforminhas, né? E a reforma aqui, muda ali. Se adequando. Foi modificando até a grande reforma que foi agora em 2019, que é essa, né, 60... 100, já é uma média de 100%. Antes eram as 80% maiores. Agora entrou as menores e as maiores, é 100%. E essa reforma não foi só sobre a aposentadoria, foi sobre tudo, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, a minha mãe, ela recebeu o benefício do meu pai, que é a pensão por morte, né? E não é o integral porque ele já era aposentado, então não é o integral dele. Não. É assim, ele já Eu recebeu, entendi. a aposentadoria dele já não era integral, porque ele aposentou e tinha aquele fator idade, então diminuiu. Aí, quando ele veio a falecer, esse benefício transformou no pensão, já parece que é 60%, alguma coisa Essa assim, tristeza. 50%, que já não é, entendeu? E os custos são os mesmos, assim, não mudou. Foi, olha, o tempo de pandemia para mim no escritório foi um tempo muito difícil, porque chegavam até mim clientes que já eram meus clientes. Sim. Então eram os viúvos,
sabe? Tutora, né? Então, eu recebi aquela triste notícia de pesar, e aí eles me contatavam para fazer o pedido de pensão por morte. Então, eu ia fazer o pedido. Mas como ia ser difícil eu falar para eles que a pensão por morte não ia ser o valor do benefício que o falecido recebia. Sim. Então, assim, logo no início eles já me perguntavam, né? E eu falava assim, tá, vamos ver. Porque já estava difícil, né? Lidar com aquela notícia da perda do ente querido. E ainda você dizer para eles que eles iam ficar desguarnecidos daquela renda, né? Foi muito difícil. Mas por causa da reforma, a reforma veio antes da pandemia, né? Então, os fatos que aconteceram ali na vigência da reforma se aplicavam àquelas regras. Sim, ninguém poderia prever o futuro, o que ia Não. acontecer. E aí aconteceu, né? Por isso o benefício está dentro desse percentual que a Entendi. reforma trouxe, que é 60%, né? Do benefício, mais 10% para cada dependente. E também tem prazo, de acordo com a idade da viúva, da Isso. beneficiária. Aí veio, assim, essa mudança da vitaliciedade, né? Que antes o benefício era vitalício da Aham. viúva, não importava qual idade ela tinha, né? Então, essa mudança aconteceu ali em 2015, já houve. Também, assim, em 2015, não tinha carência para você requerer uma pensão por morte, né? Hoje não tem, mas tem a carência para determinados benefícios, tipo da vitaliciedade. Então, você tem que ter 18 meses de contribuição. Então, eu já tive casos que a viúva tinha 17. Ah, sim. E aí ela recebeu só 4 meses. Entendi. Entendeu? Aí, imagina, é impactante. Isso aconteceu em 2015 e a reforma previdenciária na pensão por morte, ela trouxe a questão da acumulação de benefícios, né? Uhum. Isso que ela veio e a gente fala, colocou a facada, né? Assim, antes você tinha o direito da sua aposentadoria e do seu benefício de pensão por morte. Uhum. Agora, se a sua aposentadoria for maior do que um salário mínimo e você já recebe a pensão por morte, você vai receber só começando, é gradativo os percentuais, mas começando com 60% do menor benefício. Então você Ah, fica entendi. com o maior mais 60% do menor. Ah, entendi. Se for um salário mínimo, acumula 100%, então você recebe os dois. Mas se não for, aí você sofre essa redução de 40% que você perde. E é uma escada de valores, né? Entendi. Vanessa, outro detalhe. Vamos dizer que a pessoa ela chegou aos 68 anos, 67 anos, ela aposentou e contribuiu a vida inteira. E ela faleceu e não tem ninguém ali, não tem parente. Esse dinheiro se perde também, né? É o benefício, né? Aí cessa o custo, Encerrou. é o custo dele para o Estado, né? Isso se for assim, se é o homem. Existe a forma assim, a mulher faleceu e o homem recebe também o benefício da mulher ou não A existe? pensão por A pensão, morte existe, se eles Ai, são casados, existe. A dependência econômica não aham. é só exclusivamente da mulher, é um benefício do homem Até também. porque parceiros, se for pares do mesmo, Exatamente. né, Eles são homoafetivos. exatamente os parceiros, sim. Você tem que comprovar a convivência, né, ali, ou o casamento, Aham. e ele é dependente, o dependente econômico dele, certo? E aí entende-se o casal. O filho até 18 anos, maior de 18 anos, tem que se comprovar que ele é incapaz, que ele, né, ele tinha problema de saúde, né? Aí você consegue estender a pensão para essa pessoa. Mas você consegue estender para o resto da vida dessa pessoa? É, É.
Pré-vitalício, É né? vitalício, né? Isso, se você preencher aquela carência dos 18 meses, Entendi. né? O falecido tem que ter convertido ali uma contribuição de 18 meses. No seu caso, até você falou que ele já era aposentado, né? Então, assim, ele iria fazer direito. O Entendi. filho até o fim da vida. Ah, Agora, sim, existe hoje novas questões que vêm surgindo, tudo, como é o caso do autismo, né, do espectro autista. E aí eu falo assim, por exemplo, o pai veio a falecer, a mãe veio a falecer, um exemplo que eu estou dando, um trem bem trágico, um acidente, e só tem um filho e ele tem um espectro autista, mas ele, no nível dele, não tem uma capacidade laborativa, e ele já é maior de 18 anos. Ele consegue esse benefício ou não? É, assim, ele vai ter que ficar com uma família e ele vai ter a pensão por morte, né? Vai ter, né? Sim, ele vai Ah, ter direito, entendi. né? Se os pais contribuíam para o INSS, vamos lá, estamos falando de um benefício que Sim, pressupõe as contribuições, sim, né? sim. Isso, sim. Por exemplo, pensando assim, sofreu um acidente, o único sobrevivente é o filho, e o filho, ele tem o espectro autista improdutivo, né? uhum. Então, ele tem direito à pensão por morte. Ah, entendi. Vai ser fácil? Não, não vai ser um caminho tão fácil. Tem Não é que só ir judicializar. lá. Não, começa-se pelo processo administrativo. Pode-se tentar, pode-se, dependendo da documentação médica que tem, né? Uhum, Tem sucesso, né? Na uhum, fase administrativa. Se não tiver sucesso administrativo, aí tem que judicializar. Aí vai passar por uma perícia médica, né? E avaliação do entendi. juiz. Mas direito ele tem, comprovando essa dependência, né? Essa Entendi. improdutividade. Que ele Né? dependia, né, dos pais Exato, para o exclusivamente. seu. E aí vai, gente, imposto de renda, plano de Sim, saúde, né? Os documentos médicos, sempre quem tem esses menores, pessoas que cuidam de pessoas que são doentes, vamos manter, guardar essa documentação, porque numa situação de dificuldade, assim, ela vai ser necessária. Ela vai ser determinante ali para garantir o direito das pessoas, entendeu? Perante o INSS. Porque não é só também só contribuir. Se você quer um benefício, um auxílio doença, por sim. exemplo, né? As pessoas ficam doentes em tratamento. E eu sempre falo, chega no escritório e falo, que documentação médica você tem? E aí, às vezes, vem a pessoa com sacolas, né? Assim, eu falo, vamos lá, vamos organizar isso aqui por data, vamos fazer um histórico para provar mesmo para o INSS que você está aqui nesse tratamento todo esse tempo e precisa, né, do auxílio doença. E isso também vai ser necessário para um juiz, né? O juiz não pode simplesmente olhou, viu e vou mandar o INSS pagar. Não, tem uma perícia médica, a pessoa vai passar pela perícia, o médico vai olhar os exames, vai olhar a pessoa, né? Vai dar um laudo, e aí vai vir uma decisão judicial. Entendi. Vanessa, outro detalhe. As pessoas hoje, eu sempre ouvi falar, tá? São os mais velhos. Eu levei tantos anos para aposentar. Eu levei a documentação e demorou. Isso hoje ainda é demorado? É a fila do INSS. Ainda continua a fila do Nossa, eles INSS? estão agora fazendo mutirão. Eles estão fazendo mutirão de auxílio-doença e BPC Loas, né? Que é um benefício assistencial que precisa de perícia, né? Então, eles estão no mutirão agora com esses benefícios. Mas aposentar, realmente, ela demora, né? E é um prazo, assim, nós advogados utilizamos de medidas judiciais, né, para poder acelerar isso, mas ela tem fases, ela é demorada. Então, até hoje continua demorado. Continua. Quanto tempo hoje? Deu tempo. Quanto tempo a pessoa Olha, consegue resolver é isso? muito. Mais ou O menos. que que acontece? É um tema interessante a gente falar aqui, que é a modernização do sistema do INSS. Então, o INSS agora tem inteligência artificial. Até para aposentar, ele tem inteligência artificial.
Como para assim? analisar os processos de aposentadoria. Entendi. Então, quando a gente tem um processo com uma documentação que você olha, você organiza, a forma como você protocola o processo lá no sistema, se você seleciona direitinho as chaves, enfim, isso vai dar a leitura pelo robô e vai aposentar rapidamente. Então, assim, eu tive casos no escritório de 30 dias, o outro de 25. Foi, Recorde. foi. Mas tem que estar tudo Não é, certinho. não é uma realidade. Não é uma realidade, né? Então, assim, eu tenho que falar dele, porque eu vou falar para você, não. 8 meses, 1 ano é o prazo. Aí vai encontrar com colegas depois do podcast e fala assim: ah, eu fiz 25 dias, 30 dias, porque da mesma forma que saiu para mim, sai para outros. Se o processo e a documentação estiver redonda. Redonda. Então, assim, hoje não tem extrato de banco? Sim. Você tem um extrato do INSS também. Você entendeu? Ele existe, né? E aí, lá nesse extrato, tem situações que estão em conformidade e desconformidade. Então, o robô vai por aqueles dados. E a gente precisa organizar aquilo lá. Como também tem informações ali que não batem com a sua carteira de trabalho. Aí, por isso, às vezes, seu benefício vai sair menor. Entendeu? Entendi. Porque o que aconteceu? O INSS, para montar aqueles dados, aquele extrato, ele migrou dados. Sim. E quando você faz migração de dados, eles se chocam às vezes, né? Ou O se que era perdem, né? 1000 fica 100, o que, né? Pode Uhum, acontecer. Mas pode. sempre pra baixo, né? Você já viu alguma coisa pra cima? Já É, aconteceu pra Não. cima? Já viu alguma coisa olha, pra cima? Na boa. olha, eu tô tentando lembrar, viu? Mas é difícil. Essa Nunca é inteligência pra... artificial, ela é bem esperta mesmo. Nunca é pra cima. Nunca. É, olha, teve um período que eles estavam migrando, que eles estavam fazendo ajuste no sistema e começou a aparecer vínculo que não era da pessoa, entendeu? Então, assim, aparecia e falei, mas eu não trabalhei aqui, né? Então, assim, como eles estavam migrando e fazendo ajuste, não era permanente. Então, assim, a gente participa, eu participo muito. Você vê, é um assunto que você, assim, muda todo dia. Entendeu? Muda todo dia sai uma portaria, um decreto. Agora, recente, em junho, saiu um decreto do governo autorizando a pessoa receber LOAS junto com Bolsa Família, né? Antes não tinha essa permissão legal. Então, todo dia você está antenado. Ou o STJ ou o STF toma uma decisão que elas são determinantes e os outros juízes vão seguir ela e que modifica muito ou concede muitos direitos. E para a gente ficar ali atualizado, a gente participa de comunidades, Sim. né? E lá em Brasília, nós temos um grupo muito atuante da OAB, que está juntinho do INSS, colado ali, olha. Você entrou no sistema do INSS, o INSS não funcionou, ela já liga para o responsável lá, olha, o sistema não está funcionando. Olha que Da bacana. mesma forma que eles também informam ela, olha, fizemos a atualização do sistema hoje, ou o sistema está em manutenção hoje. E aí a gente se comunica. E ele dispara para as OABs do Brasil Ela, todo. sim, né? Porque ela Aham. representa o Conselho Nacional, então, Aham. assim, e aí dispara para as OABs e a gente tenta informar nos grupos, nas Aham. mídias, para que todos tenham esse acesso. Mas assim, esses cruzamentos de dados acontecem. Eu vi no E-Social, na época que estava migrando, muitos funcionários meus trabalhando comigo, falando assim, gente, mas se eu não trabalhei em tal, estou trabalhando em tal empresa e aqui, e Tá daí constando outra, estava né? constando duplicidade, aí foram lá É. e arrumaram, Isso, né? aí Corrigiram. como foi uma situação que já foi detectada tão logo, e assim, nós advogados analisamos esses extratos, né, todo dia, então a gente vai puxando, eu já anota, né?
numa consulta e já vai informando. Então, eles já tomam medidas para regularizar e aí volta, normal. Depois sozinho, às vezes não, né? Às vezes tem que pedir um acerto, né? Mas É. tem muitas situações, Hum. assim, ó, desse extrato, que tem assim, a empresa abre e começa a recolher, faz a rescisão e não dá baixa no INSS. Ai, Aí fica fica lá em aberto. E aí o robô não lê aquele período em aberto. Aí você fica com menos tempo, né? Entendi. Então, por isso que precisa fazer as regularizações. Agora, vamos supor o empregado, ele trabalhou, né? Não houve o registro na carteira e o devido recolhimento. Pode acontecer uma situação. E aí passou o tempo, e depois ele foi para outra empresa, outra empresa, outra empresa. Aquele período, vamos supor que ele foi lá e prestou 8 meses de serviço em uma determinada empresa. Porque eu lembro que acontecia isso antigamente. Conta? Ou ele tem que procurar essa foi empresa? Como decorrente que de é? um vínculo, então assim, se ele prestou serviço, foi decorrente de um vínculo de trabalhista, Uhum, ele tem que entrar com uma ação trabalhista e reconhecer o vínculo. E ali vai se formalizar a questão da obrigação de contribuição do INSS, porque daí é a obrigação da empresa, entendi. certo? Uhum. Então tá, ele regulariza assim. Agora, se ele era um prestador de serviço e ele só não recolheu, Uhum. e aí a gente fala que é o recolhimento dos atrasados. Ah, É. entendi. Esse assunto é muito importante. O que acontece com esse recolhimento dos atrasados? Ele, independente do tempo que fazia que você estava sem contribuir para o INSS, você ia lá e falava, eu quero recolher meus atrasados. Aí você pagava uma na data do vencimento e recolhia o retroativo. E aquilo computava. Só que agora na reforma ficou formalizado. Antes já era um debate, mas na Uhum. reforma ficou rechaçado. Você entendeu que não vale. Esse tempo não vale. Você pode recolher os atrasados no intervalo máximo de 1 a 2 anos sem recolher o INSS. Se você demorar mais que isso, você pode pagar. Você vai lá, Mas pede, eles vão te dar a não vai guia. computar. Não vai. Você Será que entendeu? não é isso que aconteceu com meu pai? Eu vou até te explicar do meu pai. Coitado. Ele tá Alexandre, muitos você vai anos. fazer uma Eu tô até com consultório. medo, Não, porque tem que fazer cálculo. não. Só assim um dado importante. Ele aposentou tudo certinho. E aí Nossa, ele falou. esse assunto se deixar a gente fica até meia-noite aqui, porque é muito assunto de Muito direito assunto. previdenciário. E aí o que aconteceu com ele? Ele falou, Alexandre, eu trabalhei em tal empresa, não sei o que, não sei o que, não aposentou pelo teto, o certo era pelo teto. Aí ele entrou na justiça, tem 5, 6 anos ou mais, até hoje não resolveu. Até hoje tá parado isso aí. Mas Então, aí é a justiça. aí é É, muito. mas é a justiça, mas assim, Aí, assim, é muito é, complexo, porque o que acontece? Primeiro temos que ver, é uma causa de revisão de benefício, isso. tá? Então, assim, revisou porque o valor não está correto. E se o valor não está correto, é porque talvez não tenha computado algumas contribuições, né? Enfim, temos que ver se o objeto da ação dele também na revisão da vida toda. É isso que eu ia falar. Esse assunto sobre revisão da vida toda, o Isso. que é isso? Então, revisão da vida toda. Eu acho que talvez até se aplique ao seu pai. O que acontece? Temos aqui aquelas pessoas que aposentaram antes da reforma, que é 13 de novembro de 2019. Isso é muito importante, tá? Então, tem que ser para aquelas pessoas que aposentaram antes de 2019. E aí, a gente tem que ter uma reflexão. Antes de julho de 94, então estamos falando de 71, 79, 81, certo? Uhum. 90. Ela tinha uma vida salarial melhor do que depois de julho de 94? Porque se ela tinha, ou seja, ela tinha um salário maior do que depois de 94, vai fazer diferença essas contribuições entrarem
no período básico de cálculo dela. Então, ele tem que fazer cálculo, é muito importante. Não pode dar entrada numa revisão sem ter feito o cálculo. Que você tem que estar seguro de que esse valor realmente vai melhorar, tá? Então, ele tem o direito de revisar a aposentadoria dele, para que o valor então seja reajustado, com a inclusão daquelas contribuições na aposentadoria. Talvez do seu pai tenha sido isso, porque a revisão da vida toda, ela está sendo ainda julgada pelo STF. Já saiu uma sentença e o INSS embargou. Mas ele embargou, as razões do embargo dele é assim, olha, o INSS não tem condições de cumprir. É difícil, né? É. Mas é. Aí eu tenho que pagar uma Mas conta, não tem não condições. tem condições de cumprir. E aí, o que acontece? Mas está pautada para ser julgada agora dia 20, até dia 21 de agosto, né? Acho que semana que vem, né? Vai sair o julgamento dos embargos, né? Então vai ser decidido para que então as ações fluam o seu. Então, o que acontece? Seu pai pode ter dado entrada, aí quando a questão foi submetida ao STF, parou para que o STF pudesse decidir. Aí tá parado, aguardando o STF decidir para ela voltar ao seu curso normal. Se o tema foi esse, né? Entendi. Aí, pai. Justiça Aguenta fazendo que seu tá papel. perto, tá Aguenta que tá perto, tá perto. perto, tá É. perto. Mas assim, quando a gente fala em aposentadoria, é difícil, mas você está falando de um dinheiro do resto da vida, né? Assim, você deve sentir assim, poxa, gratificante você fazer algo que a pessoa vai, né, equalizar as contas, vai se organizar na vida também, né? Eu acho assim, é o que eu falo, gente, o tema, ele é muito atual, porque a capacidade produtiva nossa, ela aumentou muito. Então, antes, eu estava explicando até para a Daniela, a gente aposentava, né? Teve uma geração que as pessoas aposentavam e já não tinham mais energia para continuar trabalhando. Então, aposentar significava final da vida. Era triste. Hoje, aposentar é investimento, é você ter uma renda, você entendeu? Porque você ainda vai continuar trabalhando, não quer dizer que você vai parar. Mas você pode se reinvestir, se reinventar num novo Sim. negócio, ou empregar mais pessoas, né? Sim. É um dinheiro bem-vindo. E isso quer dizer, se você hoje tem ferramentas e hoje nós temos profissionais, né, advogados já mais especializados no tema. Hoje nós fazemos cálculos, né, para a pessoa, olha, eu quero contribuir. Então, hoje eu tenho alternativas de contribuição, de orientar ela a contribuir da forma, né, de uma forma econômica possível, de uma média, né, até o teto, e desenhar para ela de forma que ela possa ali tomar as decisões e Entendi. Existe programar essa até. situação, né? Então, hoje, né, desse planejamento para o meu futuro. É um serviço hoje que ele passou a existir depois da reforma, porque foram tantas alterações. Então existe uma consultoria para a pessoa. Sim, ela é desenhada. Entendi. E até assim, quando você fala assim, consultoria, essa palavra fica assim, nossa, só para pessoa, né? Só para empresário e tal. Não! Você que queira começar a contribuir, procura um advogado, fala, olha, eu quero começar a contribuir porque eu tenho medo de eu ficar doente, ou eu quero me aposentar por idade e eu quero existir para a Previdência, né? Então, procura um advogado, consulta alguém que ele vai passar essa orientação e aí até mesmo um cálculo mais complexo, que é desenhar ali a aposentadoria da pessoa. Que Entendi. bacana. Agora, Vanessa, você deve ter tido alguns assim, casos cabulosos já, né? Que você deve ter visto, assim, a pessoa veio, tudo, para entrar com a ação, para dar entrada e nem tinha direito. Já aconteceu isso alguma vez? Ai, olha,
para pessoas me procurarem, não terem direito, eu acho difícil, ainda não. Aquelas pessoas que nunca contribuíam, que vinham com acontecia, com aquele é, Eu tenho com idade, aquela mas fala, não, com aquela fala assim, ah, eu quero aposentar, já tenho idade. Exatamente, já tenho idade. Eu falo, ah, que legal, vamos lá olhar, o senhor já contribuiu para o INSS? Nunca. Por quê? Nós temos um benefício assistencial e ele é muito confundido com a aposentadoria. Muito. Porque a idade que se exige dele, que é 65 anos, você entendeu? Coincide com 65 anos da idade do homem, entendi. né? Então, esse benefício assistencial, ele foi criado para as pessoas de baixa renda mesmo, né? Mas para aquelas pessoas realmente muito abandonadas. É exigido a comprovação de ausência de renda nele. Então, com bastante tempo depois, veio até o CadÚnico, foi criado o CadÚnico, para poder essas pessoas entenderem que é quem está no CadÚnico, passava pela assistente social. Porque essas pessoas é que têm direito a esse benefício, né? A pessoa que trabalha e nunca recolheu está errado. Ela não vai aposentar, ela tem que se regularizar, começar a recolher, encontrar uma forma, ou pelo MEI, se formalizando, ou contribuir pelo facultativo. E ela pode chegar aos 65, porque você tem um tempo, né? De contribuição. Qual que é esse Mínimo. tempo, um tempo mínimo? 15 anos. 15 anos de Aí você chegou aos contribuição. 65. Olha, você Não. vai ter que trabalhar até os 70, 80 anos, né? 60, Então, mas aí o que 80. acontece? Quando essa pessoa chega no meu escritório com 65 anos, eu vou dar outras alternativas para ela. Ela vai ter alternativas, né? Entendi. Então, ela não sai do zero, entendeu? Aham, Você vai ficar doente, você entendi. entendeu? Aos Aham. 65 anos, você tem que se Sim. preparar para um momento difícil, não para chegar na aposentadoria. Mas existem as outras aposentadorias, os outros benefícios, e você pode usar deles. Ah, sim. Você pode precisar deles. Eu nunca fiz nada, nunca contribuí, mas fiquei doente. Aí a pessoa. Não, mas aí você Não. contribui. Você Ah, começa a contribuir a partir de Você 65. procura um advogado. uhum, entendi. Primeira coisa, Procura pra ver se procura um tem um direito. advogado. Procura um Pra ver especialista se tem na direito. área. Exatamente. Ai, gente, isso é importante, hein? Um especialista para te dar as alternativas da melhor alíquota para contribuir. Sim. Senão você paga errado. Como Ou paga aconteceu? caro. Então, como aconteceu com meu avô, meu falecido avô, ele contribuiu achando que estava contribuindo no teto, mas eu não sei o que aconteceu na época com a pessoa, o profissional que estava recolhendo, recolhendo não, emitindo as guias para ele recolher, eu acho que calculou errado e ele recolheu pelo mínimo. Pelo mínimo. Foi falta Então, de olha, orientação. o que acontece? Eu vejo muito isso também. Isso é uma coisa que as pessoas têm que olhar mesmo. Quem tem simples, né? Quem tem uma empresa simples, um empresário, né? Sim. Aí ele fala assim pro contador: tá pagando o INSS, né? O contador, tá, ó, da empresa. O da empresa. O da empresa não conta para você. Só para os funcionários. Só vai contar para você se você tirar um prolabore. Senão, não vai contar. Tem que E é destacar. triste. É muito triste. Porque o empresário chega na minha sala assim, com um monte de livro, falando aqui, ó, paguei tudo, todos esses anos, tá tudo pago. De todo mundo. Exatamente, de todo mundo. E aí eu vou olhar o dele, cadê o dele? Eu falei, mas o senhor não pagou do senhor. Como não? Entendeu? Então, assim, simples, empresário tem que pagar o prolabore, tem que tirar um prolabore e pagar. Ou não quer tirar o prolabore, paga como facultativo, mas tem que pagar. Tem que recolher. Tem que recolher, destacar e recolher. tem que recolher e, olha, e planejar, sabe? Planejar. Eu vejo muito assim, ó, também a situação dos médicos,
Médico não pensa em aposentar. Nossa, porque médico está muito nativo, para ele aposentar é uma coisa assim fora da realidade dele. Aí eu mostro para o médico e falo: olha, você está jogando dinheiro fora. Porque médico, a renda de um médico sempre é o teto, né? Sim. Então vamos lá que ele paga R$ 1.500 todo mês para o INSS. É dinheiro, hein? Todo mês ele paga esse dinheiro para o INSS. E o médico, se ele for organizado, ele tem direito a uma aposentadoria especial. Ele aposenta com 25 anos de trabalho. Nossa. Exatamente. Então, se ele aposenta antes, aí ele recebe o benefício. E vai ser qual o valor? O teto. Então, ele começa a receber o valor de teto. Sim. E ele se empreende em uma outra coisa. Então, economicamente, existe um plano desenhado para ser vantajoso também, né? Hoje está sendo discutido a exigência da idade, porque antes da reforma não tinha idade, você comprovava 25 anos de atividade especial e você aposentava. Com a reforma veio o fator da idade, né? Então, a gente discute que existe um contrassenso, porque a aposentadoria especial é porque você está exposto Está a em risco. agente insalubre, a Sim. risco, né? Então, se é para te preservar, como é que eu coloco um fator idade? Porque às vezes você chega com 25 e não tem idade, aí você vai Sim. ficar além do tempo. Aham. Então, isso está sendo debatido no STF, né? E estamos aguardando aí uma decisão sobre esse requisito idade. É tipo professor? Ou o professor não tem esse de 25 anos, o É benefício? que é assim, o que acontece? A diferença entre a do professor e a do médico. Aham. A do médico, eu posso pegar, por exemplo, pessoas que estavam contribuindo antes de 2019, tá? Então, eu posso pegar o período antes de 2019, todo o período que ele contribuiu, e eu posso converter ele em tempo comum. Eu adiciono nessa conversão 40% a mais do tempo. Entendi. Entendeu? Então, se ele tinha 1, ele vai ter 1,4. Isso aumenta o tempo dele de contribuição e promove ele se antecipar a sua aposentadoria. Na do professor, eu não posso fazer isso. Porque o tempo de atividade de professor não é por causa de exposto a agente insalubre, é porque é uma aposentadoria sui generis, eles falam, Entendi. para favorecer aos professores. Entendi. Né? Então, esse tempo vai ser 25 anos, vai. Tem como converter? Não, ele não é passível de E aí ele conversão. precisa ter a idade, né? É. Porque senão Além vai do ficar médico e o professor, tem mais alguém que pode aposentar antes? com 25 anos, menos de 30. Todas aquelas pessoas que trabalham com atividade especial, que estão expostas a gente insalubre. Aí nós estamos falando de quem? Frentista, o vigilante também. Bastante gente. Deixa eu ver. O eletricista, você entendeu? Todas aquelas pessoas que estão expostas de alguma forma. A enfermeira, o dentista. Entendi. Todos eles. Todos profissionais da saúde, quase todos, né? O Uber não? Que trabalham em ambiente em salão. Ah, Não, mas ele tá exposto, você acha que é Uber fácil? não tá. Não tá, porque ele vai para aqueles planos de recolhimento facultativo, ou É, MEI, aí Sim, não é. sim. Mas eu falo, não, mas não é fácil não. Eu vejo essa galera aí sofre. não. É, assaltam tudo eles. Fora a Eles coluna, né? Eu é acho que é o que mais pega é a dirigindo o dia inteiro. postura. Você acha que o cara que tá trabalhando como Uber, ele Olha, eu ele vou tem esse falar para direito, você, né? assim, eu tenho uma ação até de motoboy, É, exposição ao calor, Pois é. entendeu? Aqui é outra situação Então, também. então assim, mas está sendo discutida judicialmente. Aí é uma questão que eu falo para você. Para entrar com aposentadoria especial e tal, existe uma burocracia, tá? Então, assim, não é, sou médico, tá tudo certo. Não, existe uma burocracia, né? É um processo muito desafiador, né? Ele é desafiador, mas não é impossível. Pelo amor de Deus, tem milhares de médicos, enfim, aqui mesmo, muitos processos.
né? É desafiador, requer conhecimento. Então, assim, esse processo do motoboy, quando eu fui fazer, fiz pesquisa e tudo, e a gente encontrava decisões favoráveis só em São Paulo. E picados, assim, você entendeu? Antes da era do Uber, né? Então, assim, estamos aguardando aí essa decisão ansiosa, que as pessoas se impactem Com esse tipo de. com essa Essas função, né? profissões. Com essas profissões, assim, porque elas são difíceis É. mesmo. Eu Você acha entendo. que está havendo alguma evolução hoje nessa situação do INSS? Ou está parado, não vai ter evolução nenhuma? Nossa, o INSS com a pandemia, ele deu saltos. Ele, ele deu muitos saltos, né? Perfeitos? Não, não foi. Por exemplo, te dou um exemplo. Antigamente, as filas, elas estavam aonde que você via fila? Lá na porta do INSS para Sim. ser atendido. Verdade. Para ser atendido, não era perícia. Hoje a gente vê Uhum. perícia, mas antes era para ser atendido, para ter informação. Era uma loucura. Pegar senha, etc. Nossa, para ser atendido, né? Sim. Aí eles começaram a gerar uma senha, meu INSS, trazendo as pessoas a adentrarem as informações que eles tinham lá, né? Depois eles criaram lá um sistema para que os advogados também pudessem estar tramitando o processo de uma forma eletrônica. Aí veio a pandemia, gente. Eles estavam na implantação assim desse meu INSS. Veio a pandemia, pá. E as pessoas que tinham perícia médica marcada, um mês parado, foi Sim. uma loucura. Eles tiveram que se evoluírem. E o mesmo sistema do DataPrev, a DataPrev é a mesma empresa que atendeu o Auxílio Brasil. Você imagina, ela não conseguia processar, ter Desenvolver dois equipe, softwares. exatamente, para processar. E aí, mas aí ele foi atendendo, foi a questão que até eu cheguei a falar na imprensa sobre a questão de existir uma perícia por avaliação de documentação, né? Porque não se tinha médico, estava com déficit de pessoal, não se abria uma agência para nada, e as pessoas estavam ali aguardando, e as pessoas estavam incapacitadas, e todo mundo sem salário. E então foi autorizado pelo governo as perícias por atestado. E aí criou-se, então, a perícia por documentação médica. É para sempre? Não, era para um determinado momento. Né? E depois eles foram se reajustando aí os sistemas, né? Ajustando os sistemas também, os advogados, a Comissão Nacional ficou acompanhando isso, batendo muito de frente para os processos não pararem. A OAB faz um trabalho incansável com o INSS, para o INSS dar o atendimento ao segurado, canais de atendimento. Então, hoje nós temos 135. 135 está funcionando, né? Então, assim, a evolução foi muito grande De devido à atendimento. pandemia, né? Mas aí você pega assim, um senhorzinho lá do sítio para chegar no. Porque os serviços do 135 no telefone, ele é limitado. Ele abre um serviço para você, mas É um aí robozinho. para você fazer, é uma atendente também, mas para você fazer, você tem que entrar no meu INSS, né? E Entendi. meu INSS é uma plataforma. Sim. E aí, para você entrar no meu INSS e ter a senha, você tem que ter a validação da senha do Gov, a validação facial. Imagina um senhorzinho, nem tem celular, ou quando tem aquele Tijolar. pequenininho, É que é não, o pequenininho, pequenininho assim, que só não liga. tem, não Sim. tem display assim. Você imagina? Então, o acesso ao INSS, eu acho que ainda, né, não é a todos, não. Ainda tá aqueles. Essas pessoas mais carentes de informação têm que buscar de alguém. E aí as instituições, né?
as instituições, as entidades, os sindicatos, né? Os sindicatos dos pescadores, eu sei que atendem muito bem os pescadores, ajudam, Essas auxiliam. parcerias, governo e órgãos não governamentais, para poder fazer essa função, às vezes, né, de auxílio ao próprio Mas OAB. olha, na minha experiência, assim, eu trabalhei muito naquela região ali de Nobres e tal, naquela região do Coqueiral e tal. Existem pessoas especiais ali, sabe? Pessoas que acolhem essas pessoas. Às vezes eles são donos de mercearia e sabem da realidade, da dificuldade dessas pessoas. Aí você vê a solidariedade, sabe? Né? A compaixão, a empatia acontecer, entendeu? De auxiliar, de levar essas pessoas a essas Isso plataformas. sempre acontece no interior, na capital é mais difícil, né? Na capital, É que é ai, muita gente, a gente não é que sabe com quem tá assim, lidando também. na capital é mais perigoso. E, na verdade, tudo tá ficando muito perigoso, né? Você recebe uma mensagem no celular, eu, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um boleto que estava vencido. Eu olhei e falei, está vencido esse aqui? Aí eu falei, é golpe, né? Que você aperta, clica e vira uma coisa horrorosa. Então, tá ficando tudo muito perigoso. O assédio das pessoas, né? É complicado. Você sabe que, falando em assédio, voltando no caso da minha mãe, quando ela recebeu o benefício, no outro dia, juro para você, choveu de ligações para ela, oferecendo N situações, empréstimos, etc. Como que essas pessoas sabem, têm esse conhecimento que ela recebeu aquele benefício? É meio complicado, eu não sei como. Gente, olha, Ela ficou assustada. isso é uma coisa assim, nós temos um grupo na Comissão Nacional dos Advogados Previdenciaristas que toma conta de estudos de mecanismos de elaboração de lei lá em Brasília para regularizar essa situação. Mas acontece muito vazamento de dados, né? É E complicado. às vezes acontece, às vezes, de chegar no cliente antes da gente chegar no cliente, para falar para o cliente que ele está Nossa. aposentado. É uma coisa assim, mas acontece. Nós estamos debatendo muito isso, sobre as instituições, né? Muito golpe também de financiamento que a pessoa vai fazer, não tem financiamento nenhum, né? É o golpista que pega o dinheiro da pessoa. É, do empréstimo consignado, entendeu? Uhum. Então, assim, existe bastante também esses golpes do empréstimo consignado, e eles fazem uma cascata. Eu tenho ações dessa, Mas não tem um Tem limite, pessoas que têm Vanessa? 10. Não, o Então, que ele faz? Ele faz no limite, o cara faz na margem, né? Sim. Consignável. Faz na margem consignável. Aí o banco, a pessoa, né? Não posso dizer nem o banco, né? Mas existe um ser humano ali antes, que refinancia. E deixa, por exemplo, nos meus casos, as parcelas ficavam a mesma. A mesma. Então você nem sabia que tinha, entendeu? Entendi. Que tinha refinanciado porque o valor era o mesmo, que era descontado do seu. Então você vai pagar, Aí, perder de vista. exatamente, nunca acabava. Nunca acaba. Nunca acabava. Entendeu? Ia refinanciando, refinanciando, refinanciando a E cascata. esse valor ia para o golpista. Isso eles faziam assim. Aí, quando eles perderam a vergonha, ficaram mais corajosos, aí eles começaram a fazer um monte. Aí tinha de vários bancos. Você entendeu? Aí que as pessoas começaram a chegar até mim, porque o meu benefício está muito. Não sei o que está acontecendo. Está muito pouco. É o empréstimo que às vezes a pessoa tinha feito primeiro, às vezes tinha pessoa que não tinha feito nada. Tipo, e eles vão muito, né? Eles fraudam a assinatura. Tipo, tem alguns casos escancarado que ele frauda a assinatura. Tem outros que eles tentam desenhar a assinatura da identidade da pessoa. Meu Deus. Tem casos que tem que fazer. Não, tem um que ele, tipo assim, ele pegava de um contrato, recortava e colava no outro. Nossa. Manobras infinitas. É horrível. Isso ainda está existindo? Ou... Sim, é tema atual. Nós tivemos agora no congresso um simpósio do jovem advogado, que um dos temas foi isso, a violência. A violência do assédio
dos consignados aos nossos segurados. É, Nossa, que terrível. é difícil, e é difícil para quem é vítima, né? Sim, porque geralmente é o senhorzinho, a senhorinha, É difícil que porque... não vai ficar Olha, ali verificando. é difícil para quem é vítima, é difícil para quem é o juiz que recebe uma ação, como é que ele vai ter ali uma segurança, você Como que ele entendeu? vai analisar a assinatura? Ele tem que é pedir uma fidedigna? perícia e aí Não é, às vezes, golpe de banco. O banco não vai dar o golpe, né? São as São pessoas. pessoas Não, que é isso. trabalham dentro do banco. É isso que eu falo, as instituições têm as pessoas, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, tem pessoas que recebem por comissão, né? De repente, não sei se é uma situação dessa. Complicado, né? É difícil. Ó, a gente não pode generalizar, porque os nossos segurados, eles precisam dos empréstimos também. É uma linha de Claro. crédito que não pode ser fechada. Acho que O juro é menor, né? linha de crédito tem que estar aberta. Acho que uma fiscalização, uma responsabilização maior pelas instituições vão gerar, né, uma fiscalização melhor ali no momento da contratação, certo? Então, acho que a linha de crédito tem que manter aberta, eles têm que ter esse acesso. Nós estamos falando de segurados que estão ali, são consumidores, né, e de potencial, precisam. Eu acho que é importante para a economia, né? Agora, Claro. esses consignados ainda existem? Existem, sim, eles existem. Hoje existe no INSS a possibilidade de você bloquear, né, deixar bloqueado o desconto de qualquer empréstimo consignado. Mas aí a pessoa não consegue fazer empréstimo se ela bloquear, né? Mas se ela se surpreender com um desconto de um empréstimo desse, ela deve procurar o INSS, que o INSS bloqueia os próximos descontos, né? Então, e buscar também um advogado para discutir, porque senão vai ficar, senão vira uma cascata, o nome dela vai pro Serasa, enfim, inúmeras E entra situações. com ação contra quem? O banco ou contra o INSS? Não, contra o banco, Contra né? o banco. Contra o banco. A Ele é o instituição. responsável. Porque o INSS, ele só habilita, Só né? habilita, né? Exatamente. Agora, se você vai, pede para o INSS desabilitar, comprova que você pediu e não fez, aí estamos numa outra escala de situação, né? Entendi. Entendi. Agora vamos falar sobre cumulação de benefícios. Eu sei que você também é especialista nisso. Eu anotei alguns aqui: pensão por morte, mas aposentadoria que a gente já falou, LOAS e Bolsa Família, você pincelou, eu não entendi muito bem essa questão. Então, o que aconteceu? Antes da pandemia, o valor do Bolsa Família era um valor não tão significante, né? Ficava entre 150 a 250 reais. E a pessoa recebia LOAS, né? Era mais interessante o LOAS, não fazia tanta questão do Bolsa Família. Quando o Bolsa Família veio e se tornou 600 reais, aí as pessoas começaram a se preocupar. Peraí, mas eu vou receber meu auxílio, meu LOAS, e vou perder meu benefício? Porque o salário família foi um benefício de fácil habilitação. Sim. O LOAS é um benefício de difícil habilitação. Então, ele fala assim, se eu perder, eu vou ficar sem nada, porque o medo grande, né, do INSS não resolver o problema e eu perder o meu Bolsa Família. Então, não existia uma legislação que falava que permitia, né, expressamente o recebimento desses dois benefícios. E agora, em junho, veio a lei e falou que sim, pode receber o LOAS e os programas de renda, né, que vão, os programas sociais de renda. Não só o Bolsa Família, mas auxílio gás, etc. Exatamente, que vão ali abastecer, né, atender aquela necessidade de saúde, educação básica, Entendi, né? Que bacana. Lazer, Quem recebe o LOAS pode contribuir? Quem recebe o LOAS pode contribuir, né? E eu acho isso muito importante. Não tem que saber como contribuir esse LOAS, né? Então, assim, a saída que o governo deu de poder contribuir,
né? É para você sair nessa situação de benefício assistencial, porque o benefício assistencial, ele por vezes, ele vai ser revisado a cada 2 anos, né? E assim, você tem que analisar a sua situação e condição, né? De ver se futuramente você não vai ficar numa condição de invalidez, né? E Entendi. você pode se preparar para isso. Então, assim, você tem que ter orientação. Ele pode contribuir, mas deve buscar orientação de como contribuir, senão o seu auxílio, o LOAS, vai ser cessado. Ah, entendi. Entendeu? É isso aí. Maravilha, Vanessa. Foi maravilhoso a gente conversar. Eu acho que a gente trouxe muita coisa para as pessoas que estão aí na internet, que vão assistir a gente. Acho que são informações valiosas mesmo. A gente quer agradecer muito você pela presença, por tudo isso que nós enchemos você de pergunta, tá? Foi muito legal. E é isso aí, Vanessa. Foi um aprendizado. A gente quer agradecer a doutora Vanessa Bassi. Isso. Ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso. Ela é especialista em direito previdenciário, sanou várias dúvidas minhas, de Alexandre, dos nossos telespectadores. Eu acho que é para isso essa função do PerenhaCast. Então, a gente, assim, está muito honrado com a sua presença aqui. Esperamos que você retorne, né? Porque tem muito assunto ainda. Muita coisa legal. Eu fico feliz, muito feliz. Eu acho que as pessoas têm que buscar o INSS não só naquele momento de necessidade, né? Eu acho que tem que se organizar, recolher, saber da forma mais econômica, mais vantajosa. Ela existe, é possível, e é possível para todos, né? Eu fico à disposição, é possível para atender todos, né, da dona de casa até o grande empresário. Eles têm que entender que o INSS é um mal necessário e faz parte da nossa vida. Todo mundo envelhece. Isso aí. Envelhecer com qualidade de vida, né? É isso aí. Obrigado. E aí, galera, é o seguinte, acabou o nosso programa de hoje, mas teremos muitos pela frente. E olha, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, de também estar sempre deixando o seu comentário. Deixe seu comentário, que é muito importante, até porque todos nós vamos estar sempre respondendo. Obrigado, tá? E até a próxima. Valeu!